Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Já estamos ao vivo. Deixa eu só conferir. Eu sempre gosto de dar uma conferida. Estamos ao vivo. Boa noite. Eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafezinho. Estamos aqui mais uma vez com o nosso companheiro Paulo Gala, né, que já é um velho amigo do blog. Boa noite, Paulo. Tudo bom, gente? Boa noite. Temos também a companhia aqui do professor Luiz Fernando de Paula, professor de Economia da UFRJ. Boa noite, professor. Boa noite, Miguel. Prazer até estar aqui conversando com vocês no blog Cafezinho. Então, hoje é um dia especial, porque daqui a pouco sai o resultado, os primeiros resultados das eleições nos Estados Unidos, né? Está entrando aqui o meu companheiro Pedro Braia. Pedro, boa noite. Você está entrando ao vivo aí. Já estou com medo do jeito que ele vai entrar aí. Espero que ele entre com camisa. Estou vestido aqui, estou vestido. Boa. Pedro, o Paulo Gala, você já conhece, tem o professor Tudo Luiz bom. Fernando de Paula. Prazer, Pedro. Prazer. Então, Pedro, eu estava conversando aqui com o pessoal que hoje é um dia emocionante, porque daqui a pouco começam a sair as primeiras pesquisas de boca de urna da eleição nos Estados Unidos, né? Resultado imprevisível, que pode mudar o mundo, né? Literalmente. E ninguém sabe. Nas últimas eleições, a imprensa americana cometeu erros grosseiros de previsão. Estava conversando aqui com o Paulo um pouco antes de começar a live. O New York Times chegou a cravar que 80% de chance da Hillary Clinton ganhar. Quem ganhou foi o Trump. Foi patético, me lembro daquela eleição. E agora ninguém se arrisca mais a prever o resultado. Eu vi umas pesquisas dizendo que colocando o Biden na frente, né? De 10 pontos na frente. Mas depois eu li outra que o único instituto que acertou em 2016 está prevendo a vitória do Trump, né? Então, para mim não está claro ainda não, cara. Para mim está longe de estar claro. Eu só vou acreditar a hora que sair ali mesmo, porque a última eleição foi a mesma coisa. Chegou no final, o Trump ganhou. Ninguém imaginava. Então, para mim está longe de estar definido isso aí. A gente está aqui para fazer uma conversa sobre basicamente a aula que o Paulo Gala e o professor estão inaugurando aí sobre Keynes. Só que vamos aproveitar aqui a ocasião para falar um pouco também dos Estados Unidos, e até porque, até onde eu sei, vocês me corrijam, né, o keynesianismo tem uma participação importante na formulação do welfare state americano, na política econômica americana, sobretudo nos anos 40, 50. Sem dúvida. É isso, professor? Eu diria que o keynesianismo voltou com tanta força que tanto o Trump quanto o Biden dá para a gente chamar de keynesiano. Não sei se o Luiz Fernando concorda, mas tem isso as ainda, plataformas estão assim, quase que iguais do ponto de vista do papel do setor público, né, Luiz? Não sei qual que é a sua visão. Eu estou escrevendo um artigo, na realidade já tem uma primeira versão com um doutorando de ciência política, que a gente analisa os governos de extrema-direita no mundo, né, e compara com o Brasil. E uma característica do governo Bolsonaro, assim, em relação aos outros, que os governos de extrema-direita, em geral, né, em diferentes tinturas, eles são nacionalistas do ponto de vista econômico. Todos eles são nacionalistas, tem essa bandeira, né, do nacionalismo, mas todos eles são também nacionalistas em termos econômicos, ou seja, tem um grau de intervencionismo do Estado, protegem setores, fazem política industrial. O único que destoa é o governo Bolsonaro. Tá? Ele é o único, ele tem uma retórica nacionalista,
tá? Mas, do ponto de vista da economia, ele é totalmente neoliberal. Então, assim, ele é realmente... Então, assim, falando do Trump, né? Assim, o Trump jamais, aliás, qualquer um desses governos de extrema-direita, jamais deixariam a Boeing vir e comprar a Embraer, assim, de sopa. Né? A Boeing devolveu agora recentemente porque ela estava em dificuldades financeiras disso. Eu não vou absolver porque não dá. A reação do presidente Bolsonaro foi qual? Vamos buscar um novo comprador. A única empresa estratégica de alto valor agregado que o Brasil atua na ponta, entendeu? Deixar que uma empresa estrangeira compre. Né? Então, assim, o Trump não deixa as empresas chinesas comprarem. E o Biden também não vai deixar. É toda uma situação meio engraçada, porque eu não consigo ver tanta diferença entre Trump e Biden. Claro que o Trump é um bárbaro e o Biden é civilizado. Né? A gente vai sair basicamente de um barbarismo, por assim dizer, para entrar na civilização. Mas a minha visão é que o establishment americano tem muito claro assim, os problemas, as políticas que devem ser feitas, especialmente no que diz respeito à China, a parte do nacionalismo. Claro que o Trump, na questão de desigualdade, de políticas de auxílio, ele se coloca numa posição muito mais liberal do que os democratas. Né? Mas ainda assim, você vê que ele mandou cheque pelo correio, está fazendo um déficit de 3 trilhões de dólares nesse ano, o maior déficit da história americana. Então, eu acho que, por incrível que pareça, não vejo tanta diferença nas linhas gerais da política econômica. Mas, enfim, eu também achava isso, conversar. Paulo. Eu também achava isso. Só que eu entrevistei recentemente um professor de Yale, um escritor e professor de Yale, um cara muito importante, chamado Bruce Ackerman. Ele é um cara que é cotado para ser secretário de Justiça dos Estados Unidos. Publiquei no cafezinho esses dias agora. Tive uma conversa com ele, uma amiga minha me ajudou. Eu achava que não estava falando bem inglês, mas até que meu inglês está bom. Boa! Mas eu conversei com ele e a gente confrontou ele, por causa que nessa parte que ele tá pintando um quadro meio róseo, não, que o Biden vai melhorar tudo as relações com a América Latina, vai ser um governo pró-democrático. A gente confrontou ele. Pô, professor, mas nos governos Obama, o governo Obama matou muita gente, fez muita guerra, deportou muita gente. A gente está meio escolado com essa coisa de democratas bonzinhos. A gente não falou assim, não falou esses termos, né? Mas aí ele defendeu o Biden. Não, eu sou crítico ao Obama, o Obama foi uma decepção. Na realidade, os últimos governos americanos, democratas e republicanos, todos eles pavimentaram o caminho do Trump. Mas o Biden é diferente. O Biden não vai fazer nada disso. Tem que fazer a propaganda. Né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu conversei com o Fábio Terras e a gente abordou um pouco do tema do Keynes. Ele falou sobre... Você estava lendo o livro da biografia do Keynes, aquele do Zachary, né? Aquela Zachary Carter, né? Que é a última biografia do Keynes. Está na fila. Não comecei ele ainda não. Que é bem legal. Vai ser um próximo livro que eu estou muito... aliás, eu estou há meses para comprar esse livro. É um confronto entre o Keynes e o Hayek. O Keynes. Não, esse é outro. Eu li esse livro. É excelente. Esse é o Keynes versus Hayek. Então, muito equilibrado, assim, muito equilibrado. Legal. Eu já li o Hayek, né? O Hayek. O Hayek, eu gosto do Hayek, o pessoal vai ficar horrorizado, mas eu gosto, ele escreve bem. Não, ele tem coisas inteligentes. Tem. Eu quero ler esse confronto, mas a pergunta que eu queria fazer... O Caminho da Escravidão é um dos piores livros dele, é dos mais influentes, mas é dos piores. Eu não... porque ele é dos mais influentes, mas é dos piores. Aquele lá, o Hayek da parte do mercado como da função epistemológica, para você achar os preços, como um mecanismo de conhecimento e tal, tem umas coisas legais, que é a parte mais econômica dele. Agora, a parte ideológica e tal, aí é uma desgraceira total, né? Você sabe, Miguel, nesse livro tem uma história interessante, que é o seguinte: o Hayek foi contratado pela London School of Economics para se contrapor ao Keynes nos anos 30. Ele foi ali em 1932, 33, ele foi contratado. Né, o Keynes, naturalmente, já tinha nome, né? E então, para fazer o contraponto com ele.
E dizem que o Hayek, na época, falava um inglês muito sofrível, com muito sotaque. Quem fez a tradução do livro, livro dele, um dos livros, Valor e Capital, se não me engano, foi o Nicholas Caldor, que se tornaria depois um dos principais, depois se tornou Lorde, né, dos principais keynesianos no Reino Unido. Era um húngaro, radicado no Reino Unido. E aí o Keynes tinha publicado um livro chamado Tratado da Moeda, de 2 volumes, de 1930, que o Keynes está ali no meio do caminho entre uma visão mais ortodoxa, quantitativista, e a revolução que ele faria na teoria geral. Né? Então, ele está com, digamos assim, ele tem um ranço quantitativista ali nesse livro. O Hayek fez uma resenha e lascou o pau, mostrando as contradições do Keynes no livro. O Keynes ficou muito incomodado pelo seguinte, porque ele mesmo achava que, de certa forma, o Hayek tinha razão, porque ele estava mudando. Né? Então, ele pegou as contradições e lascou o pau no Keynes. Aí, o que o Keynes fez? Ele pegou tinha um economista também, depois ficou bastante famoso, o Sraffa, economista italiano, que o Sraffa era muito amigo do Gramsci e foi, na época do fascismo, foi ser perseguido, ia ser preso. O Keynes levou ele para a Universidade de Cambridge como bibliotecário. Depois ele conseguiu uma posição na universidade. Essa história é surreal, né? Surreal essa história. Né? Tirou ele de lá. Né? Aí o Sraffa tem uma característica de que ele escreveu muito pouco. Ele tem um rigor teórico muito forte, um formalismo muito forte, mas é muito denso os textos dele, mas ele escreveu muito pouco, a vida toda. Né? Aí o Keynes foi publicado em inglês um livro do Hayek, o Keynes chamou o Sraffa, pegou o livro, deu na mão do Sraffa e falou: agora eu quero que você detone esse livro. E o Sraffa não deu outra, detonou, acabou com o livro do Hayek. Ninguém é santo nessa história. Ele não podia fazer, ele não queria fazer ele diretamente, né? Já pegou, sabia que o Sraffa ia fazer com muita competência, né? Muito rigor, deixa o Sraffa fazer isso. Não, então, mas, Luiz, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: a ideia, o senso comum que se tem sobre Keynes é de que ele é um economista de esquerda, entendeu? Eu já vi algumas observações, alguns vídeos, até com uma turma de economistas que está discutindo Keynes hoje. Não, isso não é verdade, isso é uma distorção. Né? Eu imagino a razão desse rótulo, porque Keynes, né, ele, justamente pelo confronto com o Hayek, né, com esse liberalismo que é mais identificado como uma ideologia mais conservadora. É por aí, professor? Assim, essa resposta não é uma resposta binária. Ela merece uma qualificação, né? Porque o Keynes, por outro lado, ele veio de uma família, né, tradicional. O pai dele tinha sido professor universitário, mas ele veio de uma família tradicional, né? Então ele foi educado, né, na tradição vitoriana. E ele era mais, embora ele não tivesse partido político, ele era mais ligado aos liberais do que o próprio Partido Trabalhista. Né? Então, assim, politicamente, o Keynes era um liberal político. Mas ele, do ponto de vista econômico, que ele achava que a democracia ela só seria fortalecida, né, se você tivesse um papel do Estado forte na economia que pudesse fazer com que o capitalismo fosse bem administrado, né, e desse resultados em termos de redução do desemprego, em termos de redução da desigualdade social. Né? Agora, é importante dizer o seguinte: quer dizer, o Keynes estava numa época que as coisas, né, o Estado praticamente não tinha essa intervenção do Estado mais forte dentro da economia, através de política econômica, política fiscal, política monetária. Nem existia isso, né? Nem existia isso. O Keynes criou a base. Né? Então, assim, a história dele, né, ele sempre foi muito um homem do seu tempo, ele procurava intervir no debate econômico, né, o tempo todo, do Reino Unido, depois até
de Bretton Woods, né? Ele foi o protagonista da Conferência de Bretton Woods. Então, o que ele sempre procurou dar respostas concretas, né? Então, é importante dizer o seguinte: quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Que logo depois da primeira eleição que teve, né? O Churchill perdeu as eleições, né? Sabido disso, o Partido Trabalhista ganhou, e o Partido Trabalhista entrou com uma plataforma de muito reformismo em toda a sociedade inglesa, né? Criou o sistema de BBC, democratizou a cultura, forte intervenção no Estado, estatizou uma série de coisas, né? E tentou mudar a cara mudou a cara do Reino Unido, né? E aí foi implantado o sistema de welfare states, né? E o Keynes foi um dos artífices, tá? desse sistema, ele contribuiu, né? Então ele tem realmente assim, ele era um reformista, né? Cara, ele tem textos bem críticos ao comunismo, tem um texto dele até agressivo contra o comunismo, ele tem uma posição talvez mais à direita do que as pessoas imaginem, né? Sem dúvida que ele é ligado da social-democracia e tal, mas ele era um cara de mercado financeiro, então é o que o Luiz falou, é difícil dar uma resposta binária, né? Claro, não, claro. Né? Porque ele... Só uma outra pergunta, professor, ou para o Paulo. Eu queria entender melhor a relação entre o Keynes e o Roosevelt, né? Que eu já li que o Keynes, eles se conheceram, o Keynes foi até conhecer o Roosevelt. Eu li até um relato que o Roosevelt não entendeu nada que o Keynes falou, mas depois ele acabou aplicando algumas fórmulas do Keynes nos Estados Unidos. Mas o New Deal, né? Eu não entendo muito se o... Deixa eu falar um pouquinho, depois eu passo para o Luiz para ele explorar melhor do que eu. Mas a primeira coisa que precisa se dizer é que talvez o Roosevelt tenha inspirado mais o Keynes do que o Keynes tenha inspirado o Roosevelt. É isso que eu queria saber. A teoria geral, que é o grande livro do Keynes, foi publicada em 1936, enquanto que o Roosevelt já estava em 32, 33, colocando aquelas ideias dele em prática. E o Keynes era um grande observador do que estava sendo feito nos Estados Unidos. Eles trocaram algumas cartas, tem até hoje no arquivo do Roosevelt, está na internet até. Se você escrever cartas Keynes-Roosevelt, você vai ver as cartas que eles trocaram. Mas o Keynes ficou muito animado com o que ele viu o Roosevelt fazendo em termos de investimento público, né? Até se o Luiz puder explorar um pouco mais isso, é que muita gente confunde e acha que o Roosevelt implantou ideias keynesianas nos Estados Unidos, né? Quando, na verdade, ele antecipou muito do que, obviamente, o Keynes viria a escrever, porque ele observou o Roosevelt fazendo, né, Luiz Fernando? Eu concordo, assim, só vou desviar um pouquinho, só chamar a atenção o seguinte, não só o Roosevelt, né? No caso do Roosevelt foi porque, de fato, o Keynes foi, né, para os Estados Unidos, conversou, né? Eu concordo com o Paulo, né? Ele foi muito... O Keynes aprendeu muito ali. Claro que trocou ideias, não sabe até que ponto o Keynes também influenciou, né? Ele tinha uma capacidade de persuasão muito forte, né? Então, não tem dúvida disso. Agora, não devemos esquecer que o nosso Getúlio Vargas foi também na crise do café ali de 1929, 1930, análise do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, mostra claramente que o Getúlio adotou políticas keynesianas, contracíclicas, e o Brasil, a partir de 1932, já estava voltando a crescer, enquanto o mundo estava em crise. Fundamentalmente, uma das coisas que ele fez, inclusive, 1/3 da produção de café, ele comprou a um preço mínimo, queimou. Tá? Queimou. Por que isso é importante? Porque ele evitou que a renda na economia caísse. Tá? Isso, junto com uma desvalorização do câmbio, né, ensejou todo um processo de substituição de importações, na palavra do Furtado, deslocando o centro dinâmico do setor externo para o mercado doméstico. A diferença é que o Getúlio fez isso não pensando... O Getúlio, depois, né, sobretudo no segundo governo dele, foi planejador, industrialista, não tem dúvida. Mas nessa época, não. Ele fez para atender os interesses do setor cafeeiro.
indiretamente, inconscientemente, tá? Ele fez políticas keynesianas, contracíclicas, de grande magnitude, né, que permitiu que o Brasil pudesse sair bem da crise e abrir um novo ciclo de crescimento na economia brasileira. Né? Do Roosevelt é diferente. Né? O Roosevelt tinha, assim, já tinha tido, é importante que se diga, né, que o presidente anterior, o Hoover, né, que era o presidente que estava em 1929 nos Estados Unidos, né, o Hoover ele teve uma concepção totalmente equivocada da crise americana, né? E o próprio Federal Reserve também teve uma visão equivocada, elevando taxa de juros no meio da crise, né? Mas o governo americano ele achava que teria o melhor caminho para enfrentar a crise é deixar a quebradeira expurgar os malfeitos. Teoria da purga, né? É o liquidacionismo do Hoover, né? Deixar quebrar, isso tiraria as empresas ruins e abriria o caminho para a economia recuperar. Na realidade, no momento que as expectativas estavam tremendamente deterioradas, isso gerou... Que é uma visão meio austríaca, né? É uma visão meio austríaca de limpeza do sistema, né? Exatamente. É uma empresa... Dos erros cometidos por excesso de crédito, os austríacos tem muito essa visão da sujeira do crédito, como se o crédito fosse alguma coisa porca, né? Pois é. Então, deixar expurgar os excessos e, com isso, permitiria a recuperação. Né? Então, Luiz, quer dizer, o Roosevelt, estou dizendo o seguinte, o Roosevelt ele veio desse fracasso contundente, né? E ele veio já já quando ele era candidato, ele já colocava claramente, né, que ele ia mudar essa política, né? Fazer uma política intervencionista. A questão do desemprego estava uma coisa absurda nos Estados Unidos, né? Então, foi um contexto bastante distinto. Agora, é importante dizer o seguinte, depois, só para terminar o argumento, depois lá na frente, os Estados Unidos começa a ter uma recuperação, aí lá em 1937, por aí o Roosevelt acha que está tudo bem, aí começa a fazer ajuste fiscal, a puxar o freio da política fiscal. A economia americana desacelera de novo, né? Começa a desacelerar de novo. Na realidade, ela só vai sair efetivamente da crise com a Segunda Guerra Mundial. Aí todos os motores vão ligar e os Estados Unidos vai ali a partir de 40, 41, ele vai sair da crise. Tá? Luiz, eu tenho mais algumas perguntas. A primeira é sobre a China, né? O governo chinês, a política econômica chinesa, ela tem alguma coisa de keynesiana, na sua opinião? Certamente. Também é outra pergunta assim, que não é capciosa. Simples. É pergunta capciosa. Eu particularmente escrevi alguns artigos. Eu não sou especialista na China, costumo dizer que sou curioso sobre a China. Eu tenho um parceiro que vocês devem conhecer de nome, que é o Elias Jabbour. Eu já escrevi alguns artigos com ele sobre a China. Tem um artigo que a gente escreveu, que foi publicado numa revista, Forum for Social Economics, uma revista estrangeira, que a gente chama China e a socialização do investimento, né? Que é um termo que o Keynes usa no capítulo 24 da Teoria Geral, que é um termo muitas vezes mal entendido, frequentemente mal entendido. O Keynes, quando falava em socialização do investimento, ele não estava falando em socialização dos meios de produção, né? Não é nesse sentido. Ele falava socialização do investimento qual? Você criar um ambiente, dado a instabilidade que é intrínseca ao funcionamento do capitalismo, é você criar um ambiente através de um conjunto de políticas, regulamentações, política monetária, política fiscal. É mais de tomada de risco, né, Luiz, que a gente estava falando, socialização de tomada de risco, um pouco da linha da socialização, redução de risco, redução dos riscos que são inerentes às atividades econômicas.
Bem, voltando à tua pergunta, a gente mostra, eu e o Jabu, só que a gente utiliza outros autores também. Né? Utiliza o Keynes. Né? Por exemplo, o Keynes, no período final da Segunda Guerra Mundial, quando o Reino Unido estava preocupado, né, os governos, com a reconstrução econômica, o Keynes participava dessa discussão. Né? E, então, o Keynes, olhando os manuscritos dele, os collected writings dele, você verifica que o Keynes tinha uma visão, já nessa época, de que ele dizia que 40% do investimento total, algo assim, 35%, 40%, deveria ser realizado por entidades públicas e semipúblicas. Tá? Ele não... O que seria semipúblicas, empresas estatais, parcerias públicos e privados? Né? Tem um mundo aí. Né? Mas ele tinha uma perspectiva, né, de que o investimento público e semipúblico tinha um papel crucial de estabilizador da economia. Mas aí eu acho que, se eu puder interromper, a China, nesse sentido, eu acho que ela é totalmente keynesiana, porque ela tem lá 90, 100 empresas que o governo que leva adiante a tomada de risco, de investimento de infraestrutura, de investimento tecnológico. Eles não deixam isso a cargo do empresário, porque o empresário, para fazer novas tecnologias, para levar adiante grandes projetos, ele é medroso. A verdade é que ele é medroso. Aquela capa do livro da Mazzucato é muito legal, que tem um leão e o gatinho. Então, a iniciativa privada, muitas vezes, ela se comporta como um gatinho diante de riscos gigantes. E esse era o ponto do Keynes. Né? Muitas vezes o setor privado não tem essa força, essa resiliência para poder tomar riscos tão grandes. Pensa nas grandes navegações. As grandes navegações dependiam dos estados, das coroas, porque é um montante de recursos tão gigantesco que não é qualquer empresário, qualquer investidor que vai se aventurar a fazer isso. Então, o governo chinês, eu acho que ele é amplamente empreendedor e keynesiano, no sentido de... Claro que lá, é o que o Luiz falou, lá eles fazem a socialização do risco e dos meios de produção, enquanto que o Keynes estava mais preocupado com a socialização dos riscos e não necessariamente dos meios de produção, no sentido de propriedade estatal, né, Luiz? E, na verdade, assim, você olha, a questão da socialização dos riscos, a gente pode pensar em 3 sentidos, no caso da China. Primeiro, que o governo chinês tem um controle muito grande da política macroeconômica. Ele controla o câmbio na unha. Tá? Na unha. De que forma? Ele combina controle sobre os fluxos de capitais, particularmente sobre não residentes, presença, tem uma série de coibições para a participação de não residentes no mercado financeiro chinês. Né? Então, eles controlam o câmbio, os fluxos de capitais, e tem, evidentemente, um volume de reservas cambiais extremamente elevados, que permite ele controlar o câmbio também. Então ele tem, por um lado, a política fiscal, a política monetária, né, manutenção de uma taxa de juros baixa, e uma política extremamente agressiva do ponto de vista de investimento público, inclusive com déficits públicos moderados, no caso da China, que não é um problema. Por quê? Porque todos os indicadores fiscais, eles são o quê? Eles são déficit, dívida em relação ao PIB. Né? Se o PIB está crescendo, se você está aumentando dívida, está aumentando os gastos, mas o PIB o denominador está crescendo, a razão ou fica estável ou pode até cair. Né? Então, e a China faz isso, ela investe em infraestrutura, investe bem, né? Isso gera crescimento, contribui para gerar o crescimento, isso e atrai, né? Essa percepção que o Keynes já tinha também, né? Investimento público também atraindo investimento privado. Né? Então, tem esse aspecto. Terceiro aspecto, a questão que o Keynes deu uns pitacos nisso, na pós-teoria geral, os autores keynesianos trabalham com isso, eu mesmo já tenho algumas coisas escritas sobre isso, a questão do financiamento. Né? A questão do financiamento é crucial. Né? Tem um historiador russo, radicado nos Estados Unidos, que já faleceu, Alexander Gerschenkron, um autor fantástico, né, sobre o processo de industrialização tardia, né, ele mostra o quê? Que os países que se industrializaram tardiamente, após a Inglaterra, no século XIX, eles tiveram dois caminhos. Eles tiveram o caminho, como é o caso da Alemanha, de ter um sistema financeiro
robusto, capaz de mobilizar recursos para o processo de industrialização pesada, e outros países, como no caso da Rússia pré-soviética, né, que fez uma industrialização fortíssima, que as relações sociais de produção eram tão atrasadas que foi necessário ter um empuxo do Estado. Estou querendo dizer o seguinte, no século XX, em particular, não tem nenhuma experiência de país que tenha realizado, né, o seu processo de catching up, que é sair de uma renda baixa para uma renda elevada, sem uma presença, de alguma forma, de um controle do Estado sobre as finanças. A forma como isso é feito pode ser através de bancos de desenvolvimento público, né? Pode ser feito, por exemplo, o Japão, no período pós-Segunda Guerra Mundial, o Banco do Japão, que é o Banco Central japonês, ele atuava com uma linha de financiamento subsidiada, abaixo da linha de mercado, para projetos de desenvolvimento operado pelo setor bancário. Tá? Então, é como se o Banco do Japão fosse, ao mesmo tempo, um banco central, e ele era, e um BNDES. Só que a única diferença do BNDES é que ele não financiava diretamente. O BNDES, em geral, ele opera. Agora o BNDES está todo lascado, né? Operava 50%. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, quer dizer, a questão, particularmente, também na questão do risco que o Paulo está falando, o risco, a questão do financiamento de longo prazo é um dos grandes calcanhares de Aquiles de qualquer processo de desenvolvimento. Porque quem vai tomar esse risco? Quem vai tomar esse risco? Essa é a pergunta. Pois é, exatamente. Quem é que vai desenvolver? Os bancos privados vão fazer isso? E é um elemento em Keynes. O Keynes fala muito sobre a questão do financiamento. Ele inspira isso. Eu tenho um... É que primeiro ele está mais preocupado com o risco, porque ele fala, bom, quem vai suportar esse nível de risco? Só que vem associado a essa questão o financiamento, porque quem financia é que carrega o risco. Mas eu diria que o Keynes ele está mais preocupado ainda com aquele primeiro passo de que o empresário não vai tomar esse risco. Se o empresário não vai tomar esse risco, quem vai tomar? E depois os autores pós-keynesianos e que levaram adiante essa ideia keynesiana falam, bom, mas peraí um pouquinho, então, na verdade, o que o Keynes quer dizer é que alguém vai ter que financiar esse risco. Né? Porque tomar risco... mas o Keynes já intuiu isso. O Keynes, já tá lá, né? Ali, em 1937, ele teve um debate com um economista inglês, Robertson, e o Olin, que é um economista sueco, depois foi até prêmio Nobel de Economia. Ele teve um debate e o Keynes defendeu, na teoria geral, a ideia de que a poupança, toda uma visão convencional, né, que ainda está presente até hoje, né, de que você, para ter investimento, você tem que ter poupança prévia acumulada. Né? Então, a China só é a China porque os chineses poupam muito. O Japão só foi o Japão porque os japoneses poupam muito. Né? O que o Keynes dizia? O Keynes dizia o seguinte, ele inverteu a relação entre poupança e investimento. Ele dizia o seguinte, o que determina a renda na economia, e gerando efeitos multiplicadores, são as decisões de investimento, de ampliação de capacidade produtiva. Uma vez que o investimento... Aí o que ele se preocupou de como é que o investimento é realizado, né? O Animal Spirits, né? Toda uma discussão, né, muito elaborada, sofisticada, que ele fez sobre isso. Uma vez que o investimento é realizado, ele gera um efeito multiplicador de renda. Essa renda que é gerada na economia, uma parte é consumida, uma parte é poupada. Então, o que ele dizia, a poupança é subproduto do investimento. Né? Ele disse, até ele tinha uma ideia de que você tinha, como é que ele chamava aquela coisa da poupança, o paradoxo da parcimônia. Paradoxo da parcimônia. Paradoxo da parcimônia. Ele dizia o seguinte, você pode ter uma situação em que os agentes, as pessoas, privadamente, passam a poupar mais, ou seja, a chamada propensão a poupar, a parte da renda que é poupada das pessoas aumenta em relação à parte que é consumida, e a poupança agregada como um todo, ela cai. Tá? Porque a economia afunda, né? Por que isso? Exatamente. Porque numa situação que a economia está estagnada, está em recessão, né, você consumir menos, você investir menos, você gera menos renda na economia.
Tá? E, ao gerar menos renda, mesmo que essa renda que acaba sendo gerada, a parte do bolo seja maior para a poupança, mas o bolo como um todo diminui. Tá? De tal forma que a poupança agregada... Isso é perfeito. Deixa eu só, se eu puder interromper, Luiz, que lá no curso, né, para quem chegou agora, a gente tem um curso que a gente está lançando, um curso EAD online, que a gente discute lá mais de 20 horas todos esses temas. Tem umas aulas brilhantes do Luiz Fernando, que é um dos grandes conhecedores de Keynes no Brasil, em que ele mostra o papel do setor financeiro para fazer essa máquina girar que ele está contando. Porque isso as pessoas têm muita dificuldade de entender. Quem não é economista arranca os cabelos porque ele acha que, se não poupar, o país não cresce e não tem investimento. Na verdade, é relativamente simples entender como o sistema bancário e o mecanismo de financiamento coloca a economia para andar. Quando um banco faz um empréstimo para alguém, ele cria um poder de compra, né? Ele te dá um dinheiro que você pode gastar. E aí, quando você gasta, a economia gira. Quando a economia gira porque você gastou, esse recurso que o banco emprestou, você vai colocar em outro banco. Esse banco, por sua vez, vai emprestar para alguém. Ao emprestar para alguém, a economia vai girar de novo. Quando a economia gira de novo, o recurso que foi emprestado vai aparecer em outro banco. E esse banco vai emprestar de novo. E a economia vai girar de novo. Então, quanto mais a economia vai girando a partir dos empréstimos bancários, maior é o crescimento. E ninguém precisou poupar para isso, né? É a alavancagem bancária, os empréstimos que vão girando a economia, criando renda. Claro, e quando a renda aumenta, a própria poupança aumenta, porque você começa a ganhar mais salários, os empresários ganham lucros. Então, a poupança aumenta, mas é o que a gente chama de ex post. Mas é o giro do sistema financeiro e a capacidade do sistema financeiro de alavancar e de dar crédito que põe a economia para andar e que cria renda e que cria o desenvolvimento econômico. Não adianta nada as pessoas ficarem em casa poupando. Se as pessoas ficarem em casa poupando, não vai acontecer nada. Né? Não vai acontecer nada, a economia vai afundar, porque ninguém gasta, ninguém investe, ninguém consome, a economia entra em depressão, em recessão. Então, essa foi uma das grandes sacadas do Keynes, de mostrar como a economia funciona de verdade. Agora, para nosso desespero, né, Luiz, 80% dos economistas não entendem isso. Né? É um negócio ridículo, assim, porque é um raciocínio que está mais do que explicado, exemplificado e tratado por várias pessoas, mas que até hoje você pega aí nossos grandes amigos da imprensa e fala, não, o problema do Brasil é falta de poupança. O Brasil não tem falta de poupança. O Brasil tem uma ociosidade gigantesca. As pessoas querem trabalhar, não têm emprego, as fábricas estão vazias, os shoppings estão vazios, está tudo parado. Por que não anda? Justamente porque o sistema bancário não quer alavancar, não quer emprestar, os empresários não querem investir, os consumidores não querem consumir. Essa é a ideia keynesiana básica, né, Luiz? Exatamente. Exatamente. O Keynes ele vai dizer o seguinte, tem uma diferença entre poupança e financiamento. Ele diz, o empresário, quando ele vai investir, ele precisa de financiamento. Ele não precisa de poupança. Mas daí a poupança não é igual a financiamento, que ele vai dizer não. Porque o financiamento ele pode ser criado, como o Paulinho falou, pelos bancos. Né? A partir do momento que ele concede empréstimo, ele pode ser criado a partir do momento que o empresário ele tem uma riqueza, né, no seu portfólio, ele transforma parte da sua riqueza em liquidez. Né? Então, tem várias formas. Dá um colateral e recebe os recursos, por exemplo. Minha pergunta, desculpe, viu? Até para provocar, para o senhor continuar nessa linha, eu tenho ouvido falar, foi até a conversa que eu tive lá com o Fábio Terra, é que existem os neo-keynesianos e os pós-keynesianos. Aí eu conversei, só que o Fábio falou rapidamente, eu não consegui entender muito bem a diferença. Vai lá, Luiz, tem umas 2, 3 aulas incríveis lá no curso que o Luiz Fernando fala. Só para encerrar o assunto anterior, tem um livro, acho que não dá para ver aqui, fica ao contrário. Né? Põe na câmera, dá para ver sim. Deu para ver sim. Dá para ver, tá ótimo. Dá para ver. Esse livro aqui é um livro da minha tese de professor titular, que a gente utiliza no nosso curso, né? Bancos... sistema financeiro, bancos e financiamento da economia, uma abordagem keynesiana, né, onde eu detalho, teoricamente, né, essas relações todas. Em relação à sua pergunta, na realidade, a gente pode dizer o seguinte, primeira coisa, o que é ser keynesiano? Né? Ser keynesiano é você acreditar que, de alguma forma, o mercado não resolve
as coisas ou não resolve alguma coisa, né, e você tem que ter algum intervencionismo no mercado. Tá? Isso é o que define. Né? Então, um keynesiano, né, em tese, ele não é um liberal econômico. As correntes liberais são aquelas correntes que vieram do monetarismo. Né? O Friedman era um liberal político e econômico. Né? O Keynes era um liberal político e um intervencionista econômico. Né? Então, então, tem vários keynesianismos. Né? Qual é a diferença? Hoje, particularmente, existem os novos keynesianos e os pós-keynesianos. Qual é a diferença básica entre eles? Os novos keynesianos, eles trabalham com todo, eles são com todo o instrumental analítico da ortodoxia. Tá? Então, eles trabalham com a hipótese de expectativas racionais, eles trabalham com a ideia de que os mercados os mercados sem rigidez de preços e salários, eles tendem a se autorregular. Né? Então, a questão para os novos keynesianos é qual? Existe alguma areia no funcionamento do mercado que faz com que os ajustes que ocorrem no mercado, eles são ajustes lentos. Tá? De tal forma que você tem uma situação no curto prazo de desemprego involuntário. Mas se você conseguir tirar tornar os preços, os salários plenamente flexíveis, as economias vai se autoequilibrar. Desculpa te interromper assim, mas para um novo keynesiano, o sistema econômico ele é fundamentalmente estável, mas tem desvios de curto prazo, tem problemas de curto prazo. Para um pós-keynesiano, o sistema de mercado ele é fundamentalmente instável. Então, ele não tem desvios de curto prazo, ele sempre tem o problema da instabilidade. É por isso que a gente diz que um pós-keynesiano ele é mais keynesiano do que um novo keynesiano. O novo keynesiano ele é meio envergonhado e tal, porque ele tem uma cabeça mais ortodoxa, monetarista, ele fala assim, tudo bem, é verdade que no curto prazo dá umas falhas, dá uns problemas, mas no geral o mercado funciona bem. Para um pós-keynesiano, não. A economia ela é inerentemente instável e se atrapalha direto, né, Luiz? Desculpa te interromper. Exatamente. A diferença do pós-keynesiano, né, assim, claro que os pós-keynesianos, porque o keynesianismo sofreu uma crítica muito forte nos anos 70, dos monetaristas, dos novos clássicos, que são os novos monetaristas, né, e a resposta a essa crítica muito forte ao keynesianismo, porque a economia mundial, Estados Unidos, estava no processo de estagflação, né, que era estagnação econômica com aceleração inflacionária. Né, então, isso colocou em xeque as políticas keynesianas. Então, você teve dois tipos de resposta a críticas que foram feitas ao fato das políticas keynesianas serem inócuas. Né? Que foi, primeiro, os novos keynesianos procurar justificar a existência de rigidez de preços e salários. Eles têm uma série, salário e eficiência, custo de menu, você tem um custo de etiquetagem, o empresário não fica mudando o preço toda hora, então isso leva uma certa rigidez de preços. Né? Então, tem alguns ruídos aí, né, que impedem o funcionamento no curto prazo, como o Paulo falou, do mercado funcionar. Os pós-keynesianos, por sua vez, o que eles fizeram? Eles voltaram ao Keynes original em aspectos que tinham sido deixados de lado no Keynes. Particularmente, o conceito de tomada de decisões sob incerteza radical. Né? Os empresários tomam decisões, né, sobre, por exemplo, decisões de investimento produtivo, né, sobre um futuro que eles não conhecem. Né? Então, eles têm que tomar essa decisão hoje. Quer dizer, não há elementos de informação que permitam ele fazer uma predição razoavelmente segura com relação aos resultados que ele vai ter no futuro, mas ele tem que tomar decisão hoje. Até, Luiz, se você me permitir, para ficar mais claro, assim, tentando ligar a tecla SAP, o problema do
o grande problema nessa discussão de keynesianos e não keynesianos é o desemprego, né? E o grande drama é que, se o mecanismo de mercado funcionasse, quando há desemprego, quando sobra mão de obra, o preço da mão de obra deveria cair, né? Uma resposta automática para corrigir o problema do desemprego seria o quê? O salário cai, como o salário caiu, a mão de obra fica mais barata, os empresários contratam mais trabalhadores e o pleno emprego é retomado. Aliás, essa é a ideia fundamental por trás de uma reforma trabalhista. Você reduz o custo do trabalho e se estimula a demanda, se contrata mais e o pleno emprego é restaurado. O problema é que isso nunca ocorre na prática, né? E aí é a pérola do raciocínio keynesiano. Ele fala, o trabalho, quando está sobrando trabalho, não é porque o salário está caro, está sobrando trabalho porque os empresários não querem investir, as pessoas não querem consumir, que é exatamente o que o Luiz Fernando estava falando. Os empresários não querem investir porque eles têm medo do futuro, eles têm incerteza. Então, na medida em que eles não querem investir, a economia para. Quando a economia para, a demanda por trabalho desaparece. Isso não tem nada a ver com o preço do trabalho. Isso tem a ver com uma falta de demanda por trabalho. Então, os novos keynesianos, eles querem justificar o desemprego e todos esses problemas, falar, não, mas é porque os preços não caem, os preços são rígidos, tem alguma fricção ali no sistema de preços e tal, que faz com que a economia não funcione bem e não consiga dar emprego para todo mundo. Enquanto para os keynesianos não, fala, cara, é normal isso. Os empresários têm muita incerteza, eles não investem, os próprios consumidores têm medo e a economia fica presa numa armadilha de estagnação, de depressão. Não adianta reduzir o salário. Aliás, se reduzir o salário, né, Luiz, vai piorar ainda mais a situação. Exatamente. Porque daí que as pessoas não vão consumir mesmo. Aí a economia mergulha em uma depressão. Então, essa é a grande diferença, né? Qual é a explicação do desemprego? Para os novos keynesianos e para os monetaristas, é um mau funcionamento do sistema de preços. Para os keynesianos, não tem nada a ver com o sistema de preços. São explicações de outra natureza, de falta de investimento, de falta de demanda, o que a gente chama de demanda efetiva, de falta de consumo e assim por diante. Essa é a clivagem fundamental, né? Muito bem. Vou fazer mais uma pergunta. Até vai ser interessante para a gente trazer aqui um pouco para o Brasil. Na opinião de vocês, algum governo brasileiro já implementou explicitamente políticas keynesianas, aí desde Vargas até a ditadura militar, até os governos Lula? Vocês já observaram isso? E se isso é verdade, em que foram implementados e onde eles erraram também? Vai lá, Luiz. Essa é mais abacaxi, eu deixo para você. Tá. Não, o Miguel, ele fala assim, né? Forma soft, né? Faz as perguntas como se fosse tranquila, né? Explica aí o século XX. Uma casca de banana danada. Brincadeira. É uma pergunta ótima, Miguel. Não, é assim, vamos olhar um pouco assim, mais a economia mais recente, né? Pegar do processo de redemocratização. Você teve o Collor, né? Claramente, com corte neoliberal, Fernando Henrique, um neoliberalismo light, e os governos do Lula, né, depois da Dilma, vou falar um pouco, eles já tiveram assim, o Lula começou com uma política mais ortodoxa, até por problemas, né, teve a Carta aos brasileiros, teve a questão de confiança, né, o mercado pressionou muito, houve uma crise cambial muito forte naquele momento, né? Tanto quando na iminência da eleição e depois com a própria eleição dele. Então, ele manteve uma política ortodoxa que, de alguma forma, né, ela teve tinturas mais fortes no início, mas ela permaneceu durante o governo todo, né? Lembrando que o Meirelles foi o presidente do Banco Central durante todo o período do governo Lula, né? Banqueiro, né, bastante conservador, né, mas com elementos novos, assim, que não com algum grau de intervencionismo. Por exemplo, a política de reajuste de salário mínimo, né, do governo. Se você olhar o crescimento do salário mínimo real, você vai observar que ele cresceu nos governos Fernando Henrique de forma muito lenta e ele teve um crescimento muito acentuado nos governos do PT, particularmente nos governos
do Lula. Né? Então, teve o papel mais ativo do BNDES na economia. Né? O BNDES, por exemplo, no governo Fernando Henrique, ele era os governos dos anos 90, era um banco da privatização, ele passa a ter um papel mais ativo. Né? Então, tem um certo... Teve o PAC, né? O PAC com investimento público. Teve o PAC, né? Foi uma tentativa também de retomada do investimento público, né? Muito baixo, né? Investimento muito baixo. Então, houve essa tentativa. Agora, no governo da Dilma, né? Tem problemas lá no governo do Lula, né? Um dos problemas do governo do Lula é que ele deixou o câmbio derreter. Né? Aliás, só um parênteses, Luiz Fernando. Isso ele foi totalmente não keynesiano, porque o Keynes tem um texto incrível em que ele ataca o Churchill, apontando para o grande erro que teria sido o grande erro do Churchill, que foi a sobrevalorização da Libra, ou seja, o Churchill voltou à paridade, tentou voltar com a paridade Libra-Ouro, só que depois da Primeira Guerra Mundial os preços tinham subido muito na Inglaterra. Então ele provocou o que os economistas chamam de uma sobrevalorização cambial, em que ele deixou a moeda inglesa muito valorizada e isso detonou o sistema industrial inglês. Aliás, o único vídeo que existe do Keynes, que a gente ainda acha hoje na internet, é um vídeo dele comemorando o final da ancoragem do padrão Libra-Ouro e, portanto, da desvalorização cambial que viria a permitir o aumento da produção manufatureira na Inglaterra. Esse é um texto super famoso do Keynes, que é o Economic Consequence of Mr. Churchill, que a gente até brincava nos anos 90, que o Gustavo Franco fez a mesma coisa no Brasil. A gente teve o Economic Consequence of Mr. Gustavo Franco, só que o Lula também fez isso, e a Dilma também fez, mais o Lula até do que a Dilma, deixou o câmbio derreter, e nesse sentido ele foi totalmente anti-keynesiano, né, Luiz? Aí eu volto a palavra para você. Eu até eu escrevi um artigo, mas já sobre no primeiro governo Dilma, que saiu naquele encarte do Valor, fim de semana, as consequências econômicas do ministro Manteiga, eu acho que saiu o nome, não peguei, inspirei nesse, criticando. Né? Porque aí tem qual é o problema? Né? É importante uma questão que políticas keynesianas não é não é um keynesianismo hidráulico, né? Você apertar o pé no acelerador do gasto e diminuir o pé no acelerador. Né? Você tem que ter olhar a economia, né? E saber fazer uma boa coordenação das políticas. Né? Então, por exemplo, no governo primeiro governo da Dilma, o segundo governo não vamos falar porque foi um governo acreditado, né? O governo impedido, né? Então, não vamos falar do segundo governo, mas o primeiro governo da Dilma, ela, além do fato, né, como diz o amigo meu, era uma política de biruta de aeroporto. Né? O que é o biruta do aeroporto? O biruta do aeroporto, sempre digo, que é? É só ir no aeroporto, né? Congonhas, nos bons tempos, né? Pré-pandemia, para saber que é o biruta do aeroporto. Você vai lá, portão 5, aí chega no portão 5 para o portão 12. Chega no portão 12, você descobre que você tem que ir para o portão 1. Né? Então, o teu voo fica mudando para lá e para cá. O governo, a política da Dilma era o biruta do aeroporto. Uma hora ia para cá, outra hora ia para lá. Né? Coisas totalmente contraditórias. Né? Mas tem uma questão que é fundamental, que é o seguinte: quando a economia começa a desacelerar, a partir de 2011, né, a Dilma tenta, primeiro, reduzir taxa de juros, fez uma pequena desvalorização da taxa de câmbio, aí ela pega e faz uma política fiscal expansionista, tá? Arrependida por quê? Porque ficava ali fazendo contabilidade criativa, né, querendo manter os superávites primários elevados, quando você justificaria uma redução do superávit primário numa situação que a economia estava desacelerando. Ela ficava com esse discurso ambíguo. Né? Mais importante, né, ela fez o expansionismo fiscal pelo lado da isenção fiscal. É o que a Laura Carvalho chama de Bolsa Fiesp. Né? Ela deu uma Bolsa Fiesp para os empresários, né, com redução de impostos, só que eles não aumentaram a produção, não aumentaram a contratação. Né? Então, a gente entrou no pior dos mundos. Só aumentaram o lucro. Fiscal. Só aumentaram o lucro e embolsaram o lucro. Aumentaram os lucros, aumentaram margem, aumentaram os lucros, mas não aumentou a produção, nem aumentou o emprego. Moral da história, então, no pior dos mundos, a economia não cresce e você tem uma expansão fiscal. Aí você diz, mas isso não é política keynesiana?
é uma política keynesiana equivocada. Equivocada. Né? Por quê? Porque a maneira correta, né? Tem um artigo que eu escrevi, eu publiquei com dois economistas, o André Modenese e o Manuel Pires, depois trabalhou, inclusive, no governo da Dilma, que saiu no Journal Post-Keynesian Economics, uma revista estrangeira, que a gente compara a política adotada em anticiclo 2008, 2009 e a política adotada a partir de 2012. Ou seja, a nossa questão é por que deu certo em 2008, 2009, não deu certo a partir de 2012. Né? Tem várias questões aí envolvidas. Porque o contexto mudou completamente, né? 2008 não, é bem diferente de 2012. Primeiro que o contexto teve um efeito China, né? Ali a partir da segunda metade, não tem dúvida. A Dilma, a gente fala isso, a Dilma teve um contexto menos complicado, que era um contexto da iminência de uma outra grande crise, que se achava que se a Grécia saísse, ela estava na iminência de saísse da zona do euro e ia detonar um grande evento da magnitude de Lehman Brothers. Então, as expectativas se deterioraram como um todo, e isso impactou, né, no Brasil, né, fortemente. Né? Então, mas do ponto de vista da política fiscal, né, a política fiscal que gera maiores efeitos sobre crescimento econômico é a política pelo lado do gasto, e não pelo lado da isenção fiscal. Tá? Porque a isenção fiscal, você deixa as pessoas com mais dinheiro, mas não necessariamente elas vão gastar mais. Tá? Quando você gasta, como foi em 2008, 2009, você aumentou o salário-desemprego, você incentivou o PAC, investimento público. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, né? Que tem efeitos, a construção civil é importante. Né? Enquanto que a Dilma não. Assim, o Miguel, o investimento público desacelerou em termos reais no primeiro governo da Dilma. Olha que contradição. Houve um aumento do gasto público, mas o investimento público reduziu. Tem alguma coisa errada nisso aí. Né? Então, por isso que eu digo, políticas keynesianas elas têm que ser bem coordenadas, têm que ser inteligentes. Tá? Você tem que olhar o problema, a natureza do problema, não tem uma receita do bolo. Não é mecânico, porque não existe uma aplicação mecânica olha, o pacote keynesiano aplica aí que tudo funciona. Não é mecânico, né? Você precisa entender, e essa era a preocupação do Keynes, entender o que estava acontecendo com a economia, quais são os problemas, as falhas. Por exemplo, a ideia de que o Keynes, muita gente acha que ele defendia a impressão infinita de dinheiro. Liga a maquininha, liga a impressora que tudo se resolve. Não, muito pelo contrário, né? Muitas vezes a situação de juros zero e de excesso de liquidez só poderia ser superada com investimento público. Né? Então, cada caso é um caso. Né? O sistema econômico é um sistema complexo, não é um sistema mecânico. Né? Só para completar o que o Paulo falou, tem uma frase do Keynes que ele diz mais ou menos assim, tá? Que ele diz o seguinte: quando os fatos mudam, as minhas ideias mudam. Né? Então, ele não era... não tinha ideias tinha valores, evidente, né? Ele tinha teoria, né? Mas não, de acordo com os acontecimentos, com os fatos, a gente vai buscar soluções diferentes para enfrentar os problemas. Né? Não pode fazer uma coisa mecânica. Né? Luiz, isso é anti-keynesiano. Uma pergunta. Vocês acham que esse crescimento do debate em torno da nova teoria da moeda, né? Eu tenho lido o André Lara Rezende, por exemplo. Você acha que o Keynes ele se posicionaria em favor desse debate, em favor disso? Deixar agora a bola com o Paulinho. É outra bananinha, outra casca de banana. Joga para o Paulo agora, depois eu complemento. Eu acho que, primeiro, que esse debate ele surge num contexto em que o gasto público, a dívida pública e o déficit público está atingindo níveis jamais imaginados. O mundo todo está numa situação de máxima de dívida pública, de 200% do PIB, de 300% do PIB, déficit públicos permanentes de mais de 10, 15 anos. Isso tem mostrado que a capacidade de endividamento dos estados é muito mais elástica, muito maior do que
se imaginava, né? Isso certamente estava presente já no pensamento keynesiano. A política fiscal tinha um papel importante e tinha muito espaço. Inclusive, no pensamento keynesiano, o governo pode fazer política fiscal sempre que a economia tiver com recursos ociosos. É a ociosidade da economia que dita os limites da política fiscal. Os limites da política fiscal não são dados pela taxa de juros alta que o governo vai ter que pagar no futuro. O limite da política fiscal é quanto que a economia está ociosa, porque se bater no limite de capacidade produtiva, a inflação vai aumentar. E aí, sim, a política fiscal pode ser inflacionária. Então, isso certamente estava presente já no raciocínio keynesiano, que o limitador da expansão fiscal é o nível de utilização de capacidade, né? E não a propensão, vamos dizer assim, dos investidores de financiarem o governo ou não. Agora, isso tem uma tensão aí entre keynesianos e MMT, né, que é a teoria monetária moderna, né? Eu não diria que o Keynes seria, e até quero ouvir o Luiz nisso, eu não diria que o Keynes assinaria embaixo de MMT, né? Ele tem questões ali da dívida pública como um ativo importante, que não necessariamente os investidores vão carregar esse ativo dívida pública a qualquer preço e a qualquer taxa de juros. Então, eu acho que o Keynes não iria tão longe quanto o MMT. Mas como ideia geral e como espaço fiscal, eu acho que as ideias da MMT estão muito em linha com o que o Keynes dizia. Aliás, a MMT não tem nada de moderna, né? Até os próprios autores que criaram, eles fizeram uma brincadeira com isso, porque o Modern Monetary Theory é uma brincadeira, a ideia de que são ideias muito velhas, que estão aí já desde o Keynes, de antes do Keynes, até daquela discussão dos bulionistas, né, dos cartalistas, que o Luiz Fernando tem uma aula muito legal no curso também, e a MMT foi só um empacotamento de várias ideias, na verdade, né, Luiz? O André Lara Rezende fala isso, fala que vem uma discussão que vem desde o século XVII. A primeira coisa, Miguel, eu acho o seguinte. Primeiro dizer o seguinte, eu acho que é muito bem-vinda essa mudança, né, de direção do André Lara Rezende. E ele eu acompanhei isso, né, até no fórum, foi lá no Fórum de Economia, lá que o Bresser organiza, e me lembro que ele tinha lançado o primeiro livro dele, né, que era um livro que ele também estava ali, né, meio meio que se debatendo ainda, né? Ainda, né, meio com uma certa ortodoxia, né? Aí ele falou que, olha, eu li o Wicksell, que é um economista ortodoxo ali do início do século XX, né, um sueco, mas é dos ortodoxos o menos ortodoxo, vamos chamar assim, né, mais criativo. Eu li o Wicksell, né, no original, achei valor. Eu falei, até no debate, eu falei, olha, eu te aconselhava a ler o Keynes no original também. Vai aprender muito. Né? E claramente ele não tinha lido. Mas ele foi ler depois. Ele foi ler, seguindo sua sugestão. Não, ele foi ler. Então, ele foi. E o André é um cara, assim, ele é muito inteligente, né? Fala muito bem, né? Se expressa muito bem, né? E assim, cada vez mais as coisas que ele escreve, que ele fala, eu gosto mais, cada vez mais. Né? Então, dizer que agora, a questão da MMT, claro que você tem questões aí complicadas, né? Porque a economia brasileira ela veio de uma recessão profunda em 2015, 2016, e ela parecia que ia recuperar em 2017 e caminhou de lado. Né? Se a gente olhar a taxa de crescimento de 2017, 18 e 19, a taxa média de crescimento é de 1,3%. Ora, se você considera o crescimento da população populacional de 0,8%, isso dá um crescimento da renda per capita de 0,5%, uma economia praticamente estagnada. Então, a economia ela não fez uma recuperação em V, ela estava patinando de lado. Né? Inclusive, quando saíram os dados em março desse ano do PIB de 2019, ficou claro que as reformas neoliberais, a ortodoxia,
não tava dando resultado. Começou a ter um questionamento dessas políticas. Aí veio a pandemia, estourou a pandemia. Né? Enfim, até a primeira coisa que o Paulo Guedes falou, né? Como é que vocês vão enfrentar a pandemia? Não, vamos enfrentar com reformas. Né? Só tem um remédio para todos os tipos de doença. Né? Parece me lembro assim, ali no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, ali no coração do Rio de Janeiro, tinha um cara que vendia um remédio que ele dizia que curava tudo. Era uma mágica. Qualquer coisa ele curava com aquele remédio. Né? Então, me lembro muito, as reformas é a cura de todos os remédios. Na recessão, vai com reforma. Né? Então, mas vamos voltar a inverter. Eu não experimentei o remédio, não levei muita fé. Não. A MMT, então, eu estou querendo dizer o seguinte, que depois agora temos a pandemia. Né? Pandemia, a economia, né, foi para o chão, né? Ainda mais. Né? Já estava estagnada, ela foi para o chão. Então, você tem uma ociosidade de capacidade produtiva, de força de trabalho, né? Que justifica que não, você tem que mobilizar isso. Não, tem que mobilizar. Né? Não tem... tem que ter investimento público que dê conta disso aí. Então, nesse sentido, desfavorece muito o discurso da MMT. Né? Mas, por outro lado, né, a gente tem que ter um certo cuidado, né, porque nós temos... a economia brasileira é uma economia que opera de forma aberta, os fluxos de capitais são relativamente livres de entrada e saída de capitais, então ele fica sujeito, né, por exemplo, na pandemia, por exemplo, uma saída muito forte de aplicações de não residentes, de estrangeiro no mercado de títulos brasileiros, né? Então você tem coisa que na China não acontece, porque lá tem regulação sobre os fluxos de capitais. Então, você fica, e mesmo participação de residentes, você fica muito sujeito às avaliações dos investidores. Né? Então, e aí você tem fuga de capital. Fuga de capital. Fuga de capital. Né? Então, gera inflação. Né? Tem uma guerra de narrativa, é complicado isso, né? Porque, por um lado, você justifica que, no momento, né, você pode ter investimentos sendo bem feitos, né, gastos públicos sendo bem feitos, né, você justifica num contexto atual, investimento perfeito, né, no sentido de que eles geram efeitos multiplicadores, permitem a retomada da economia brasileira, né, e isso acaba gerando maior crescimento gera maiores receitas, né, então acaba que ele acaba se pagando a si mesmo, mas, por outro lado, vem o mercado buscando, né, pressionar, não, vamos manter o teto de gastos a todo custo, né, que é uma tremenda jabuticaba, né, você pensar que a gente vai ter durante 20 anos, né, um gasto real, né, porque o teto do gasto ele determina que o gasto ele é reajustado pela inflação do ano anterior. Em tese, o gasto, em termos reais, ele fica estável, vai ficar estável durante 20 anos. Né? Só que as demandas, isso tem duas implicações importantes. Primeiro, que as demandas para o serviço público continuam crescendo, porque a população está crescendo, coloca uma pressão sobre demanda de serviço público, e, por outro lado, você tira do governo a possibilidade de você adotar políticas fiscais contracíclicas, ou seja, aquela política fiscal que, no momento que a economia desacelera, você aumenta o gasto, porque o gasto privado está declinando. Isso qualquer país faz. Qualquer país faz. Então, professor Luiz, aproveitando que o senhor está falando isso, hoje estava para ser votado, até não vi se realmente foi adiante, um projeto de lei, né, que está sendo chamado de autonomia do Banco Central, né, que é referente a você desvincular o mandato dos diretores do Banco Central e do presidente da República. Né? Mas uma coisa que eu vejo é que você tem aí uma certa ansiedade de setores econômicos de tirar o máximo possível
de poder discricionário, né, de poder soberano do governo de fazer política econômica. Né? Ou seja, você tira o poder do governo de fazer gastos, né, através de teto de gastos, e você agora tem essa coisa do Banco Central, que eu até conversei com o Fábio Terra falou, não, Miguel, mas isso aí até é bom, o Fábio ele é a favor da autonomia do Banco Central, que ele falou que isso aí daria uma estabilidade, só que eu tendo a ser mais contra, porque eu acho que isso tira a soberania do presidente da República de fazer política econômica. Eu queria saber a opinião sua sobre sobre esse projeto da autonomia do Banco Central. Veja bem, Miguel, o projeto de autonomia. Vamos primeiro distinguir o que é autonomia e o que é independência. Né? Porque o projeto trata das duas coisas. Tá? A autonomia é no sentido operacional. Tá? O governo define a meta de inflação. Que no caso do Brasil, não é exatamente o governo e o Banco Central, né? Porque o Banco Central tem participação no Conselho Monetário Nacional, ao contrário da Inglaterra. Por exemplo, no Reino Unido, é o governo, lá parlamentarismo puro, o governo que define, não é o Banco Central. No Brasil, o Conselho Monetário é o ministro da Fazenda, Planejamento e o presidente do Banco Central, né, que definem a meta de inflação. Que depois o próprio Banco Central persegue. Né? O próprio Banco Central. Então, assim, a meu juízo, o que é a autonomia operacional? Autonomia operacional, você dá autonomia para o cupom, que é o Comitê de Política Monetária, definir a taxa de juros para cumprir a meta. Tá? Na prática, isso já ocorre. Não está consolidada na legislação, na prática, isso já ocorre. Eu não vejo problema, né, na questão da autonomia. A questão da independência é diferente. Independência política. Tá? O que é independência política? A independência política é você estabelecer mandatos diferenciados da direção do Banco Central em relação ao presidente da República. Então, por exemplo, ele vai indicar o presidente da República metade do mandato dele. Então, quando ele entra, ele pega o presidente do Banco Central do governo anterior. E eu tenho um outro aspecto também que está sendo... Eu também não acompanhei agora, hoje, a questão da votação, né, que é a definição de qual é o mandato que você estabelece para o Banco Central. Também é uma discussão importante. O que acontece? Nos Estados Unidos, você tem uma independência política, tá? Mas você tem um duplo mandato expresso, estatutariamente expresso. O Banco Central é responsável pela redução da inflação e pela redução do desemprego. Tá? E não tem hierarquia nisso. Não tem hierarquia nisso. Tá? Tanto é que, durante essas crises, né, o que ocorreu em 2008, agora está ocorrendo agora no Covid, né, o Federal Reserve vai solta toda a cavalaria. Não está nem aí com a inflação. Né? O Banco Central Europeu, ali na crise de 2008, 2009, ficou vacilando, demorando um monte ali, a crise se prorrogando, né, barbaridade. O Federal Reserve não tem conversa. Eles entram rachando, não tem conversa. Né? Então, aí tem essa questão, né? O que está no projeto? O projeto ficou uma coisa, está com essa questão da independência política. Eu vou dizer o seguinte, eu sou contra a independência política. Tá? Vou dizer por que eu sou contra a independência política. Porque eu acho que a política monetária ela tem que estar bem coordenada com a política fiscal. Tá? Não no sentido da ortodoxia liberal, que coloca a política fiscal como subordinada à política monetária, né? Não é nesse sentido, né? Mas ela tem que estar bem coordenada. Né? Então, por exemplo, a gente tem problema de operações swaps do Banco Central, operações compromissadas
do Banco Central, isso tem efeitos sobre a política fiscal, né? Então, tem que ter uma... Por exemplo, agora o Banco Central, o Tesouro Nacional, está com problemas está com algum estresse na rolagem da dívida. Poderia ter uma boa coordenação com o Banco Central entrar no mercado secundário comprar para tentar reduzir os spreads, né? Então, não está fazendo isso, né? Então, eu sou favorável a uma boa coordenação de políticas. E aí, por isso, eu não sou a favor da eu acho que eu sou contrário à independência porque eu tenho mais medo de economista do que eu tenho medo de político. Então, eu acho que você achar que você vai entregar o Banco Central para um economista que é o portador da verdade e do conhecimento absoluto sobre a economia é uma coisa que me causa calafrios. Eu prefiro deixar o Banco Central subordinado ao executivo, ao Senado, a uma fiscalização pública do que entregar para um maluco do economista, que eu conheço vários, né? Então, tenho mais medo de economista do que de político. O Roberto Campos está assim, tendo até uma gestão razoável. Surpreendentemente razoável. Surpreendentemente razoável. A independência política que vocês estão falando é justamente a desvinculação do mandato, né? Do mandato. E mais, não só a desvinculação do mandato, mas como assim, você não poder, só em momentos graves, e tem que ir para o Senado aprovar que você pode demitir os membros do... Também tem essa. Como né? é hoje, imagina... o presidente pode demitir, como é hoje. Pode, claro. Pode. Imagina o caso lá ali em 1999, né, que era o Chico Lopes, né, entrou com aquela banda diagonal, né, eu lembro perfeitamente. A banda diagonal, aquela maluquice. O presidente ainda sujeito a isso. Umas questões lá meio complicadas, com forticidade, não sei o que lá. Ali o mercado foi feito um leão, né? O câmbio desvalorizou, soltou tudo. Não, tem que manter esse cara. Eu sou presidente, tem que manter esse cara. Porque ele veio do governo anterior. Tá doido. Então esse projeto é bom que eles segurem um pouco para discutir mais com a sociedade, então, né? E aí a questão do mandato ficou meio ambíguo, né? Ficou, digamos assim, uma coisa meio light, né? Assim, o objetivo principal é a estabilidade de preço, primordial, né? Os termos eu não sei aqui, mas assim, deixou claro que o objetivo principal e o objetivo secundário, né, é a redução de desemprego. Né? Conforme eu falei, os Estados Unidos têm independência política, né? Mas os Estados Unidos têm uma outra tradição, né, Não, e o peso lá do emprego, o peso do emprego no mandato do Banco Central Americano, do Fed, ele é tão grande quanto o peso da inflação. Exatamente, eu falei, não tem peso maior, não tem peso eu vejo maior, isso. é muito Eles publicam o Banco Central, o Federal Reserve publica o relatório, né, com a explicação das decisões. Eles mencionam logo na primeira linha a questão do emprego. Entendeu? Exato. Inclusive, é bem eu claro. achei bonito, com termos assim meio dramáticos, entendeu? Continuamos muito preocupados. Inclusive desigualdade. Eles falam muito de desigualdade também. Nos relatórios do Banco Central, você pega a Janet Yellen, todos os discursos dela, quando o presidente do Banco Central do Fed, carregado de preocupação, como o Miguel, muito bem observado isso aí, com desigualdade. Imagina que você vai ver o Banco Central, Luiz, falando de desigualdade, o Banco Central brasileiro. Nunca apareceu a palavra desigualdade. Não, aqui parece que é feito por robô. A comunicação de jeito Central nenhum. Parece que é feito por um algoritmo totalmente frio, sabe? Exato. Sem a participação de nenhuma preocupação social em relação ao emprego. Impressionante. Meus amigos, já vamos fechar nossa live aqui. Foi muito bom o bate-papo. Eu vou deixar. O Pedro acabou ficando quietinho lá. Peço desculpa aí, entendeu? Faz a pergunta aí, Pedro. Faz a pergunta aí. O bate-papo foi pesado aqui de economia, entendeu? Mas o Pedro sabe, é só ele interromper. Ele tem completa autonomia aqui. Quer falar alguma coisa, Pedro? Bom, vou falar rapidinho, então. Os comentários aqui, o Marcos Boaventura está sempre com a gente. Ele está dando alguns resultados que já saíram das eleições dos Estados Unidos. E 1% de urnas em Indiana, Kentucky,
New Hampshire, e nessas urnas que já foram apuradas, o Trump está ganhando por larga vantagem, 60%, né, Olha aí. 70%, com resultados bem até surpreendentes. Aí o Pedro também deu boa noite, pediu para falar sobre autonomia e independência do Banco Central, já foi falado. Gabriel aqui também, João. Enfim, minha pergunta, vou fazer uma perguntinha final, então. É sobre essa questão que vocês falaram da política da purga, que a gente vê que os liberais pregam, né, de quando começa uma crise, eles cortam o investimento público para que o mercado purgue as más empresas, e aí tem essa tal da recuperação em V. E a gente sabe, né, que os efeitos disso são danosos, evidentemente. Você deixar a economia afundar gera um terror, né, desemprego, enfim. Mas eu queria saber de você se isso, mesmo gerando tudo isso, se em algum momento pode funcionar um negócio desse, de ir lá embaixo e subir, porque o que a gente tem visto aqui é que realmente não tem funcionado. Se em algum momento, algum país já funcionou essa teoria. Na verdade, quando esse tipo de política ele leva a um estresse social e político tão grande que acaba provocando uma mudança de governo e uma mudança total de paradigma de condução da política econômica. Ou seja, a economia só reage quando o próprio sistema econômico-social acaba colocando um governo que caminha para fazer políticas keynesianas. A coisa da purga, no fundo, a purga é a sangria, é a ideia daquela sangria da Idade Média, né? Que você vai sangrando, e aí o cara morre. Né? Não tem nenhuma resposta positiva a partir da sangria. Resolve o problema. Né? Exato. Né? Acho que é mais por aí, né? Não sei se o Luiz concorda. Eu só completaria dizer o seguinte, Pedro. Há casos de que a economia cresce. Mas, na realidade, ela cresce quando você tem algum outro fator. Tá? Na realidade, a política fiscal ela joga para trás, mas você tem algum fator que pode ser, sei lá, um petróleo, uma exportação de alguma coisa que começa a puxar a economia. Né? Então, veja bem, vou dar um exemplo concreto. A economia brasileira, em 2003, tá? Quando o Lula entrou, né, eles aumentaram o superávit primário, foi, acho que até 3,5%, se não me engano, aumentaram em relação ao governo Fernando Henrique, segundo governo, aumentaram o superávit primário e fizeram um ajuste fiscal muito forte, tá, para procurar restabelecer. Colocaram a taxa de juros lá em cima. Lá em cima. Tá? Ora, o que aconteceu no meio do caminho? Efeito China. China ou puxou as commodities, a retomada ali de algum crescimento no segundo semestre de 2003, entrando em 2004, veio pelo quê? Pelo lado das exportações. Né? Foi uma sorte danada. Eu não sei o que aconteceria, possivelmente não aconteceria coisa boa, se não tivesse tido o efeito China ali. Você pega agora, vamos 2015. 2015, de certa forma, ali, né, um governo que estava sendo acossado, né, o candidato que perdeu não reconhecendo, né, já preparando o golpe, né, então já estava um período de instabilidade, né, a Dilma tentou restabelecer a credibilidade colocando, né, um ministro da Fazenda reconhecidamente ortodoxo. O que aconteceu? A economia, que já estava começando a desacelerar ali em 2014, né, com esse impulso fiscal para baixo, ela afundou de vez. Caiu mais ainda. E os próprios superávites, ao longo do ano, o Levy teve que ir diminuindo os superávites primários, porque ele não conseguia alcançar. Por que não conseguia alcançar? Porque a arrecadação fiscal despencou com a desaceleração econômica. Não tinha jeito ali de ser bem sucedido, né? Só aprofundou a crise. Luiz, eu acrescentaria que agora também há um efeito China hoje, né? A China tem aumentado muito as compras de soja, carne e petróleo. Sai até hoje um dado que é o superávit da balança de petróleo no Brasil bateu novo recorde.
né? O Brasil cru, né? Petróleo cru, né? Petróleo cru. Né? A gente só está exportando, quer dizer, a gente está exportando um pouco de derivados, só que a gente importa muito mais. Né? A gente é deficitário em derivados. Mas, enfim, a China está comprando muito e isso está segurando o Bolsonaro. Está ajudando a segurar o Bolsonaro, porque isso aí ajuda a manter a economia, né? Então é isso aí, mas, pessoal. Miguel, só para terminar, né, Tá. também o seguinte, né, o Bolsonaro está pegando um pouquinho esse contexto melhor, né, internacional, mas ele também, a política de auxílio emergencial, né, foi fundamental. É importante dizer o seguinte, né, o governo o presidente propôs uma ajuda emergencial de R$200 no Congresso. Uma merreca. Tá? O Congresso levou para R$500. Aí ele, na hora de sancionar, ele colocou R$600 e ficou com a fama do negócio. Isso deu um efeito tremendo na base. Um efeito enorme na base. Segundo fato, vocês devem estar lembrados que o Bolsonaro, em maio, ali, segunda semana acho que dia 10 de maio, 11 de maio, por aí, ele, na calada da noite de um domingo, ele assinou uma MP que permitia a suspensão do contrato de trabalho sem qualquer tipo de compensação salarial. Na segunda-feira veio aquela pressão política danada, Congresso, não sei o que lá, ele voltou atrás. Né? Não, aí veio com a compensação, com o uso, né, de recursos do seguro-desemprego, né, deu compensação, tudo isso. Então, houve uma política keynesiana, não tem dúvida. Houve uma política keynesiana. Tanto é, Miguel, que está se esperando aí uma redução do PIB da ordem entre 5 e pouco, 5,3, 5,4 em 2020, né? Já se previu entre 8% e 9%, é bom lembrar, né? Ali em março, abril, se previa 8%, 9% de redução, né? E enquanto que na América Latina a taxa média de desaceleração, segundo o FMI, é de 8,4%. Então, o Brasil está melhor, né? Por razões, um pouco de sorte, assim, não foi planejado. Não foi planejado, não foi uma política do Paulo Guedes, do Bolsonaro, planejado, vamos enfrentar a crise. Foram as circunstâncias e as pressões políticas. O grande problema é como sair dessa pós-Covid. Esse é o grande nó da questão. Então é isso aí. Meus amigos, vamos encerrar a live, então. Foi um bate-papo, assim, sensacional. Aprendi muito sobre Keynes. Paulo, muito obrigado aí, novamente, pela participação. Obrigado. Te agradecer, Miguel, agradecer a todo mundo e fazer o convite lá para fazer o nosso curso, quem tiver interesse. Está lá no meu blog, www.paulogala.com.br. Lá tem horas e horas e horas, 20 horas dessa conversa minha com o Luiz Fernando sobre Keynes, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre desenvolvimento, enfim. Se você aguentou a gente aqui, quiser mais 20 horas, fica o convite lá. Eu acho que você vai gostar para quem tiver interesse. Obrigado pelo espaço e prazer falar com vocês. Obrigado, Paulo. Depois me passa o link, eu boto na descrição do vídeo, tá? Para ajudar vocês. Não, o curso está muito bacana, né? Tem muito a ver com essa conversa que a gente está aqui, né? Está fazendo aqui, né? A ideia é dar elementos analíticos, né? Para não economistas, inclusive, né? De forma acessível, mas com profundidade também, né? Então a gente tenta fazer esse esforço. Eu acho que ficou bem bacana. Eu acho, Paulo, que inclusive eu acho que por isso que uma das razões que eu acho que você está sendo fundamental, que a economia ela é uma coisa importante demais para ficar na mão de economistas. Exatamente, né? Isso é que me preocupa. Parafraseando aquele, acho que é o De Gaulle que falou uma coisa assim, uma coisa parecida, né? Eu estou lendo o livro do Piketty sobre Capital e Ideologia, e ele fala isso, ele tenta explicar questões econômicas de forma muito simples, usando esse argumento. A gente não pode mais deixar que a economia fique exclusivamente na mão de uma casta de acadêmicos que supostamente entendem muito de economia real, mas não entendem de economia real. Exato. Né? Democratizar o conhecimento até para
o próprio debate econômico se enriquecer com a criatividade de cada um, que todo mundo sempre tem alguma coisa a oferecer, né? Aliás, isso que eu acho que é bonito no Keynes, né? O pouco que eu conheço do Keynes é que ele era um economista muito sensível em relação a coisas reais, fatores psicológicos, expectativas. Ele procurava sempre manter o pé no chão, né? E eu acho que isso é uma das coisas que o Keynes até hoje contribui. Então, muito obrigado aí pela participação. Um grande abraço para todo mundo. Legal. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Valeu.